Bom dia! Estamos novamente aqui juntas ao vivo. Hoje a gente vai fazer um quadro novo, nós vamos inaugurar um quadro novo aqui no Instagram. Atendendo, né? Aí muitos pedidos de ajuda, muita gente fazendo perguntas, muita gente acompanhando aqui bastante o meu Instagram, dando muitos feedbacks e fazendo muitas perguntas. E eu quero muito poder responder a todos vocês. A grande maioria eu consigo responder no áudio, né, mandando um texto, alguma coisa, mas tem muita gente que me faz perguntas aqui que eu não consigo responder, né, num simples áudio, que realmente precisaria de um momento de consultoria, uma sessão, pelo menos, né? E aí nós tivemos a ideia então de inaugurar esse quadro aqui hoje. Bom dia! E a ideia então, qual que é? Vamos lá, é um quadro chamado Mãe Desperta. A proposta é eu estar aqui disponível para a gente fazer uma consultoria ao vivo com as mães que quiserem trazer as suas questões, seus desafios, e a gente vai juntas conversando, eu vou trazendo o que eu posso, o que eu tô enxergando, os conteúdos que podem apoiar a mãe por lá, né? E a gente fazer uma sessão de consultoria gratuita ao vivo aqui, porque a gente sabe que todo mundo pega carona na história do outro. É muito interessante como a gente pega carona nas histórias, né? A gente escuta um desafio, escuta outro desafio e vai pegando. Nossa, aqui em casa também assim, nossa, nunca pensei nisso. Então a ideia dessa consultoria ao vivo é a gente conseguir atender a mãe que tá ali e ao mesmo tempo, quando a gente assiste uma consultoria, né, a gente vai conseguindo pegar essas caronas para as nossas próprias questões. Então, essa live que a gente vai começar toda terça-feira de consultoria ao vivo, onde eu vou convidar não, as mães que quiserem participar agora dessa consultoria vão dizer né, eu quero. E aí eu vou convidar uma mãe para entrar aqui comigo ao vivo, ligar a câmera aqui comigo e entrar ao vivo pra gente conversar, para realmente passar por essa sessão de consultoria. Eu vou entender a questão, vou entender os desafios e a gente vai conversando sobre essas questões, tá? E de alguma forma eu vou poder ir apoiando aí a situação de vocês. Ah, Cris, que bom, Cris, você foi a primeira, então, já que você quer muito, nós vamos começar com você. Vai se preparando aí que eu já te chamo, tá bom? Ai, que legal, já temos uma primeira mãe aí que aceitou compartilhar o seu caso aqui com a gente e poder ser apoiada e ao mesmo tempo compartilhar a sua história, né? Gente, essa live não vai ficar salva aqui no feed, tá? Não vai ficar compartilhada com todo mundo ao vivo não, compartilhada com todo mundo aqui no feed. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas podem trazer questões muito íntimas, né? Questões que às vezes a pessoa fala assim, eu vou falar porque eu sei que não tem ninguém aqui que possa me comprometer, né? De trazer essas questões, tá? Talvez o marido, a sogra, a tia, o tio, sei lá, a irmã, a mãe. Então ela tem mais, né, essa segurança de que ela pode se expor e tal, e daí não vai ficar salvo lá disponível para todo mundo que quiser ver depois. É o momento agora mesmo. O que a gente vai fazer é deixar salvo conosco, mas não compartilhável, pra gente depois poder usar esses conteúdos sem expor a pessoa, sem expor o nome da pessoa e assim por diante, sempre com autorização, lógico. Tá bom? Então nós vamos começar com a primeira mãe. Cris, que legal. Eu vou convidar você para entrar aqui comigo, tá? Vai pensando então, Cris, qual seria o seu desafio, assim, né? Lógico que não precisa pensar muito, porque a gente sabe quais são os nossos desafios. Mas o que você gostaria de trazer para que a gente possa trabalhar nesse tempinho aqui, tá bom? Se a gente conseguir, a gente vai atender mais uma mãe, tá bom? Então, quem conseguir estar aqui conosco, continuar conosco, dependendo do tempo que a gente levar aí para essa consultoria, para essa sessão da Cris, a gente termina e já chamo mais uma mãe que queira, tá? Aí eu vou dizendo aí na hora, olha, quem mais tá aqui que gostaria de ser atendido? E aí quem tiver online, quem tiver ao vivo aqui que dizer eu, o primeiro que disser eu, a primeira que disser eu atendo também. Pode ser pai também, tá, gente? Não tem problema, não precisa ser só mãe, não. Vamos lá então? Vamos lá, Cris? Vou te chamar, tá bom? Deixa eu entrar ao vivo. Vou te chamar ao vivo, tá, Cris? Chamar as pessoas para conversar assim ao vivo. Porque as pessoas ficam escrevendo perguntas aqui embaixo, né? Ai, me ajuda nisso, me ajuda nisso. Eu falo, gente, não é só uma resposta rápida. Ai, peraí. Tá dando certo? Ê, bom Deu dia! certo! Bom Tudo dia! bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Me conta de onde você é. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Que legal. Eu até ri sozinha aqui porque você falou assim, Cris, vai se preparando. Eu falei, já era, não dá tempo de passar um batom, colocar o brinco. Eu vou me preparar com o que eu vou falar então. É o mais importante, na verdade, né? Que legal. Cris, quantos anos você Eu posso tem? só pegar um fone de ouvido? Claro, por favor, Rapidinho? É fique à rapidinho, tá bem vontade. pertinho de mim aqui. Ai, fiquei bem feliz aí com a sua coragem. Não, hoje eu estava vendo seus stories. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, eu quero muito. Que bom, né? É tão gostoso, nem fale. E muita gente fala, ai, Alce, mas eu tenho vergonha e tal. Eu falo, gente, chega de desculpa, né? Já que você está falando. A vergonha tirou férias nessa última semana do ano, Que para a gente bom, começar o próximo ano com boas expectativas. que bom, que bom. Conseguiu pôr o fone? Só conectar aqui. Pronto. Agora sim. Legal, que bom. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Todo Vou mundo até tá falar ouvindo mais bem baixo. aí, pessoal? Estão ouvindo tanto a Cris quanto eu? Então, Cris, Juiz de Fora, me conta quantos filhos, qual a sua idade, como é que é teu contexto por aí? Alce, eu tenho uma filha de 6 anos, ela vai fazer 7 aninhos agora em fevereiro, a Laura. Uhum. É minha única filha, não posso ter mais, é o meu grande presente. E eu tô com 44 anos agora, sou pedagoga, tem um tempinho já que não atuo, desde que a Laura nasceu. Só que com o nascimento da Laura, eu falo que eu parei de atuar profissionalmente, mas comecei a atuar como pedagoga mãe, porque a Laura é o meu laboratório, né? É meu centro de estudos. E eu e meu marido nos fizemos a pergunta: pronto, agora somos pais, o que vamos fazer para sermos pais? Aí nós decidimos estudar para ser pai e mãe da Laura. Que E joia. aí nós percebemos com essa caminhada de estudos em busca de como educar, como criar, como respeitar uma criança, entender essa criança, nós descobrimos que precisávamos nos entender primeiro. E aí começamos uma grande jornada de autoconhecimento e atualmente eu estou me especializando nessa área, na área da parentalidade. Por isso que eu te sigo e você me ajuda demais. Então, leio muita coisa nessa área, estou me pós-graduando em neuropsicologia para agregar também. E, assim, em breve pretendo começar a colocar alguns conteúdos para fora para compartilhar com outras pessoas. Porque eu estava até vendo nos seus stories hoje alguns absurdos, né, que a gente ouve, deixar bebê acordado até tarde por causa do horário da ceia, essas coisas que você tem conversado aí. Então são coisas assim que nos incomodam muito, a mim e meu marido. Meu marido não, ele estuda comportamento humano, mas ele não atua nessa área que eu vou tentar atuar, não. Mas ele me acompanha muito justamente por causa da Laura. Eu Uhum. falo para ele assim, nós não vamos educar uma criança. Nós precisamos educar 3 crianças. Nós 2 e ela, né? E nessas leituras que eu tenho feito, eu falo para ele assim, amor, tudo o que nós vamos aplicar com a Laura, primeiro é aplicável a nós. Tudo que eu estudo sobre o cérebro infantil funciona comigo primeiro, e isso é maravilhoso. Como que a mudança do nosso comportamento traz mudanças no comportamento da criança como reflexo, Total. né? Só que mesmo assim, a gente encontra desafios pelo caminho. E às vezes eu penso, meu Deus, não é possível. Eu tento aplicar tudo e tá dando tudo errado. Não tem lógica uma coisa dessa. Às vezes eu percebo que é comigo, mas às vezes eu fico assim, dá um nó no cérebro, no meu. Com certeza. Porque eu fico, o que eu faço agora? Eu penso em você, eu penso em outras pessoas que eu sigo. Eu falo, gente, o que a Alce falaria num momento desse? Ah, agora eu não sei, deixa eu tentar resolver aqui. Meu E jeito assim, mesmo, né? e assim a gente vai. Legal, ai que delícia. Nós precisamos muito de cada vez mais, né, educadores parentais, cada vez mais pessoas nessas áreas, porque isso precisa chegar em todo mundo. Fico muito feliz de perceber assim, que mais pessoas estão percebendo a importância desse trabalho, né, e se Sim, identificando, porque é uma questão de propósito mesmo, né? Eu sim, fico é bem feliz. verdade. Seguimos juntas aí, que bom. Ai, ótimo. Cris, mas me diz então, o que você imaginou que eu posso te apoiar? Quais são os seus Alce, desafios agora? eu tenho
um desafio assim que eu percebo que esse desafio vem se arrastando ao longo desse ano especialmente. Hum, Eu acredito que seja, se eu estiver errada, você pode me corrigir, por favor, mas eu acredito que seja a mudança de fase, hum, a saída da primeira infância para uma próxima fase. E é interessante que nós sempre conversamos aqui em casa que quando a Laura faz aniversário, vira uma chave. Muda assim, da noite para o dia, alguma coisa bem significativa muda. Mas ao longo desse ano, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com o cumprimento da rotina. hum, E nós já tivemos um quadro de rotina que nós construímos junto com ela, algo assim bem rústico mesmo, mas do jeitinho dela. E foi hum, muito importante aquele quadro. Mas como era de papel, ele rasgou e nós pensamos em comprar outro. Mostrei alguns modelos, ela não quis, mas também não quis fazer outro. Até aquele momento, a rotina estava bem estabelecida. E a nossa rotina não é aquela coisa assim militar. uhum, Como é que eu faço? Ela sabe a ordem dos acontecimentos, a ordem do que vem, né, do que vai acontecer ao longo do dia, mas se acontecer de um dia ou outro, acordar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, os horários são flexibilizados, uhum, mas a ordem não é mudada. Às vezes tem uma negociação ou outra, no final de semana, por exemplo, mamãe, hoje nós vamos almoçar na casa da vovó, eu posso tomar banho depois que eu voltar? Um ponto ou outro a gente flexibiliza para não ficar aquela coisa mecânica e se tornar prazerosa. Só uhum, que no dia a dia, aí é que vem o desafio, tá surgindo assim umas coisas que não fazem sentido para mim, porque ela já está acostumada, é uma rotina que não foi alterada ao longo do ano. Esse ano nós nem tivemos oportunidade de viajar, ficamos direto aqui na cidade mesmo, então não teve assim uma quebra de rotina, algo que pudesse mudar radicalmente. Tivemos o recesso no meio do ano das aulas, mas também consegui manter, mesmo incluindo, até falei isso outro dia num comentário com você no direct, eu introduzi algumas brincadeiras, alguns passeios, mas respeitando assim essa ordem dessa rotina. uhum. E eu percebo uma resistência muito grande, especialmente na hora do banho, mas é aquele negócio, né? Fica meia hora reclamando e depois que entra, custa sair, Meia não hora quer pra sair sair. mais. É, ontem mesmo eu falei isso, poxa, você gosta tanto? Não gosto, não gosto de banho. Gosto sim, quando você vai tomar banho, você demora a sair. Você canta, você brinca, você lava o banheiro com o chuveirinho e assim vai. Não, não tem nada disso, eu não gosto e tal, enfim. Então, assim, essa resistência em relação a fazer o que precisa ser feito. Uhum, Mas o interessante é que olha como que a criança é consciente do que está acontecendo e essa rotina já foi internalizada. Quando chega alguém aqui em casa, a vovó, o vovô, alguém de fora, uma fono que vem nos visitar, por exemplo, ela fala assim, olha, a pessoa pergunta alguma coisa sobre a rotina. Aí ela fala, não, quem arrumou o quartinho de brinquedos foi eu. Eu que organizo o meu quartinho, porque primeiro é a responsabilidade, depois a diversão. Então reproduz as nossas falas. Então eu penso, gente, ela sabe, ela aceitou, ela já assimilou tudo isso, mas na hora que precisa ser feito, os vizinhos devem achar que a gente tortura a criança, porque o grito vai aqui do primeiro e deve chegar lá no quarto andar. Então sim. esse é o grande desafio que eu tenho enfrentado ao longo desse ano. E de verdade, assim, eu acordo todos os dias orando e pedindo a Deus, Senhor, paciência, amor, bondade, tranquilidade para levar na boa, porque tem dias que a gente também não está bem. E aí eu não quero que saia de mim o grito, que saia de mim a violência, que saia de mim uma palavra que vá ferir, que marque, né? Então a gente fica nesse esforço aí o tempo todo e eu me questiono, onde é que eu estou tropeçando Uhum. nesse percurso? Legal, muito boa essa pergunta. Principalmente, acho que vai ter muita gente que vai pegar carona aqui, Tomara. com algumas crenças que a gente traz
da educação tradicional e que a gente se apoia muito, a educação consciente, a educação positiva, ela muitas vezes ela pode ser disfarçada, a gente pode usá-la para disfarçar ainda coisas que a gente traz da educação tradicional. E a gente só vai percebendo isso realmente conforme a gente vai aprofundando os estudos. Então, o teu caminho aí tá maravilhoso, porque é isso, eu estou olhando, eu estou fazendo o que a ideia da educação consciente, educação positiva traz, mas agora alguma coisa não está dando. Onde mais eu posso ir, né? Então é exatamente assim, a gente vai sentindo e vai dando novos passos. E aí, tem uma coisa bem importante das necessidades da criança, que a gente fala que a criança precisa ter suas necessidades fisiológicas atendidas e a criança precisa ter segurança. E que a rotina traz a segurança. Né? Por isso que muita gente que fala de educação positiva fala da rotina como sendo algo assim primordial, por causa dessa segurança, né? Então tá, então a rotina é uma forma de trazer segurança, ponto, inquestionável. Ela é realmente uma forma de trazer segurança. A criança sabe que ela vai tomar banho todo dia, ela sabe que ela vai comer todo dia, ela sabe quando as coisas vão acontecer, então o cérebro dela não fica inseguro, né? O que será que vai acontecer agora? Que será que não sei o quê? Que foi o que acabou acontecendo na pandemia com a grande maioria das crianças, de perder a rotina e começar a pedir comida o tempo todo, pedir, chorar o tempo todo, porque não tinha mais essa segurança de saber o que ia acontecer. E aconteceu com a gente também, né? Nós ficamos completamente inseguros e, nossa, a gente ficou num estado absurdo. Então, a rotina, sim, traz segurança. Mas tem uma outra coisa que a gente diz que é muito mais importante do que a rotina, que é se sentir segura em quem ela é. O que é isso? É a segurança de eu posso trazer tudo que mora em mim, porque é uma segurança de previsibilidade emocional dos pais. Então, a teoria do apego não fala em segurança de rotina. Ela fala em segurança de previsibilidade emocional. Então, precisa ter 4 P's, né? Então, precisa ter proteção, proximidade, previsibilidade e play. Nessa previsibilidade, muita gente interpreta como rotina. Mas quando você estuda o que ele quer dizer com previsibilidade, ele fala que é previsibilidade emocional, que é assim, eu sei quem é o adulto cuidador que vai me atender aqui. Eu sei que ele me atende sempre com amorosidade, eu sei que ele me atende sempre com acolhimento. Então, eu posso trazer tudo que mora dentro de mim, que eu tenho segurança de como eu vou ser atendido. Não é aquela coisa do tipo, ai meu Deus, se eu falar agora, será que vai brigar? Ai, mas eu não quero tomar banho, mas eu não posso dizer porque senão ela vai brigar. Não, mas eu não posso dizer porque eu tenho que cumprir a rotina, então eu não vou falar. Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Isso é imprevisibilidade. Então, mesmo com rotina, eu posso estar dando insegurança, porque eu tô com uma questão externa, mas emocionalmente é imprevisível como que as pessoas vão reagir, por exemplo. Ou até eu sei que minha mãe sempre reage com agressividade. É previsível, é até mais seguro emocionalmente para a criança saber que essa mãe é sempre agressiva, por exemplo, mas ele sabe que essa mãe que ele tem, então ele já não faz mais nada, por exemplo, né? Então não fica aquela insegurança de como agir ou não agir. O que eu diria para você na prática com isso? Que a rotina ela deve ser para nos ajudar a atender as necessidades da criança e não para esconder as necessidades da criança, porque a rotina é mais importante. Então vamos supor, o que será que ela está querendo dizer? Porque todo comportamento tem por trás uma necessidade. O que será que ela está querendo dizer quando ela diz, eu não quero tomar banho? Putz, que tá querendo dizer? Existia uma rotina que atendia as necessidades dela e era super legal, e agora, de alguma forma, essa rotina não está atendendo. É porque o banho está no lugar errado ou é porque simplesmente ela quer ser ouvida em algo que a rotina é a forma que ela tem de dizer: eu não quero mais obedecer vocês, eu não quero mais fazer tudo o que vocês dizem que é melhor para mim. Eu quero mostrar para vocês que eu sou uma pessoa que tem gostos e vontades diferentes de vocês. Eu quero mostrar para vocês que eu quero o maior que eu quero, já tenho quase 7 anos. Eu não vou tão maior que você me manda tomar banho, né? E isso é mais importante do que cumprir a rotina. Por quê? Porque a rotina visa atender as necessidades dela. Se ela está demonstrando que tem alguma coisa errada aqui, é porque alguma coisa não está sendo vista. Quando tudo flui sem a gente... Porque assim, a gente pode também fazer fluir sendo impositivo, né? Nossa, acontece tudo que eu falo, então tem alguma coisa errada. Mas é algo que, assim, está sendo muito frequente o ano inteiro, né? Eu tenho sofrido com isso, etc. Então é uma comunicação, não é porque um dia ela ficou cansada, não é porque um dia... Não, é uma comunicação que está sendo trazida aí. E aí, quanto mais a criança vai crescendo, e a gente fala que a partir do segundo setembro isso é muito forte, a gente precisa sempre trazê-la junto para não decidir, mas para ser ouvida sobre ela mesma, principalmente, né? Então, uma coisa bem legal que você podia fazer com ela é dizer para ela: filha, a mamãe está sentindo, já faz algum tempo, que a rotina que a gente tem desenhada aqui em casa, que a gente sempre percebeu que te atendia, tá te incomodando de alguma forma.
né? Você tem reclamado para tomar Uhum. banho, você tem reclamado para isso. O que que você pensa disso? Tem algum outro horário que você acha que seria melhor para você tomar banho? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar na rotina, que você quer trazer a sua ideia? E aí pode ser que ela fale assim, ai, mãe, eu quero tomar banho quando eu acordo. E aí você pode achar um absurdo isso. Uhum. Mas pode ser, ok, vamos experimentar então? Vamos experimentar uma semana e ver se dá certo? Porque o que você pensa é muito importante também. Não sou eu que decido a Uhum. sua vida, eu trago o que eu acho melhor, né? E lógico, as decisões finais são dos adultos, porque somos nós que temos Sim. todo o conhecimento do contexto. Mas tem coisas que eu gostaria muito de ouvir você, né? Eu gostaria muito de ouvir você sobre você mesmo, sobre a casa, sobre a opinião. Ah, mãe, eu não gosto de tomar banho. Conforme você vai abrindo, ela pode trazendo outras coisas, vai sentindo essa Uhum. previsibilidade. E ela Uhum. pode trazer, ah, mãe, eu não gosto de tomar banho porque o horário do banho é bem o horário que você e o papai estão em casa e eu não posso ficar com, sei lá, não sei qual que é o contexto, né? Ah, é bem o Uhum. horário que vocês estão assistindo um negócio que eu também gostaria de assistir. Ah, filha, mas não é pra sua idade. Ou, ah, é bem o horário que você tá fazendo janta e na verdade eu gostaria de fazer janta com você. Ou então é bem o horário que eu tô brincando. Então tá, então você quer tomar banho? Que horas você acha que seria menos prejudicial pra você? E aí, muitas vezes, pode ser que ela volte para exatamente a mesma rotina. É o que normalmente acontece. Eles testam horários diferentes e voltam para o mesmo. Aham. Só que foi eles que voltaram. Não foi aquela coisa, eu não tenho nem espaço para Sim. decidir quando eu tomo banho. E isso vai vir Aham. conforme eles vão fazendo 5, 6, 7, 8, você vai ver com 10. Mãe, por que tem que tomar banho todo dia? Não vai nem querer tomar banho. E aí precisa ser ouvido, né? Precisa ser ouvido. Aham. Então a gente diz que o comportamento é portanto uma necessidade. E as necessidades normalmente não são fisiológicas. Porque as fisiológicas são muito fáceis de entender. Sono é fácil de Sim. perceber, fome é fácil de perceber, cansaço é fácil de perceber, até carência muitas vezes é fácil de perceber. Mas essa Uhum. percepção de sentir-se considerado, gente, ser considerado, sentir-se importante, o que eu penso é importante, o que eu quero é importante, o que eu sinto é importante, é mais importante do que ter uma rotina. Eu Sim. posso não ter rotina nenhuma, mas sempre mostrar para ele que o que ele pensa, o que ele sente, vai funcionar. É muito interessante. Ótimo. A gente abriu bastante mão da rotina com o Joaquim aqui. Agora ele já tá com 8, né? A gente abriu bastante mão dessa rotina que era totalmente estabelecida e passamos agora a olhar para ele. Uhum. E o nosso foco para ele a gente propõe, né? Ele sabe mais ou menos como tudo acontece. A Martina e a Aurora ainda tem bastante rotina, nunca questionaram. A gente propõe para ele as coisas e tem dias que ele fala: Mamãe, hoje eu queria tomar banho, ou então hoje eu queria almoçar depois que as meninas, porque quando eu chegar da escola, eu vou. Ah, filho, tá bom, vamos testar então. Não sei se vai dar certo, que pode ser que impacte as meninas também, vamos ver, tá? E aí a gente experimenta, e depois a gente senta e fala: Filho, ó, você viu como deu Uhum. certo? É importante que deixamos todos na mesa, tá? Então, antes de já dizer não, né, não, vamos Uhum. almoçar junto? Não, peraí, ele tá trazendo uma necessidade, vai que flui, vai que dá certo. E aí o fato de Uhum. o que ele trouxe, deixar ele opinar, não decidir, mas opinar sobre sua própria vida, suas próprias vontades, seus próprios ritmos, hoje a gente percebe que para ele flui muito melhor do que a gente impor uma rotina. No final, você tem Uhum. uma rotina como sendo o que vai garantir o bem-estar dela, e ela está dizendo que isso não está trazendo bem-estar. Por quê, né? Não é o horário do banho, com certeza não é o horário do banho. É muito mais o. Eu não quero mais simplesmente cumprir algo que vocês trouxeram, mesmo que a gente tenha desenhado juntas isso. Eu quero poder opinar, Uhum. quero poder trazer outras ideias. E aí experimenta, mesmo que assim, você experimenta uma semana, aí daqui uma semana você experimenta outro horário, aí daqui uma semana você experimenta outro horário, sei lá, de arrumar o quarto de brincar, daqui a uma semana experimenta outro. Não tem problema. Você passa o ano inteiro experimentando. O importante é ela Uhum. estar se sentindo vista, estar se sentindo ouvida. Isso é mais importante do que Sim. deixar, nossa, chegamos na rotina ideal de novo. Vai durar pouco tempo. Porque Uhum. cada vez mais ela vai lutar para ser vista, ouvida e considerada, né? Aham. E é isso. Assim, a rotina ela tem que servir para nos apoiar e não para nos engessar, né? E tanto que você falou que muita gente Sim. tem flexibilidade. Mas ela vai chegando realmente, o que você falou, nos 7 anos, ela vai percebendo que, opa, agora eu quero mais, né? Eu quero ter mais espaço aqui Uhum. dentro. E normalmente onde eles conseguem ter espaço é quando eles conseguem colocar o pé e falar, não, não vou fazer, né? Não vou escovar o dente, não vou. E os pequenininhos ficam não escovar o dente, né? Não abre a boca. E aí a gente fala, não é sobre escovar o dente, gente, é sobre conseguir se colocar. E em algum momento ele precisa conseguir se colocar. E é no escovar o Aham. dente. Você não força ninguém a abrir a boca, né? Ou não É. deveria forçar. É. Faz sentido pra você, sim? Totalmente. Inclusive, tem uma fala nos últimos, acho que o último mês está persistindo essa fala dela,
ela sempre, quando ela fica chateada com a nossa insistência, ela fala assim, mas vocês não me deixam nada. E não é verdade. Nós somos super flexíveis, estamos sempre assim. Ela tem até o hábito de falar, posso falar uma coisa? Porque ela já está acostumada a ser ouvida. Que E a gente bonitinho. fala, claro, pode falar. E as pessoas de fora riem quando ela fala isso. Às vezes na casa de algum parente, fulano, posso falar uma coisa? Ele, pode, você já está conversando comigo, alguma coisa assim, né? As Aham. pessoas assustam com isso. Mas é por causa da vivência que ela já tem de poder falar. Mas aí vem essa fala em contrapartida, vocês não me deixam nada. Aí quando vem essa fala, eu falo assim, deixamos sim, filha, só que nesse momento é melhor fazer dessa forma. Mas Uhum. realmente foi muito bom que você falou para eu despertar, até no sentido da previsibilidade, que talvez seja uma dúvida de outras pessoas também. Eu achava que a previsibilidade fosse só aquela questão de informar com antecedência. Mas essa previsibilidade emocional, nossa, eu acho que foi assim, foi a virada de chave para mim agora. E é muito Porque só informar não está sendo suficiente, isso. né? E é muito profundo, né? Porque a gente não tem essa previsibilidade emocional. Como a gente não tem esse Sim, autoconhecimento, nem a gente sabe como a gente vai reagir direito. Então, é um convite para nós mesmos, de novo, bem o que você falou, começa com a gente para depois com ela. Então, mesmo que ela, sim. a previsibilidade não precisa ser aquela mãe sempre zen, sempre, ah, eu sei que minha mãe é Não sempre existe. zen, não existe. Mas eu sei que minha mãe vai sempre se esforçar para me ouvir. Mesmo que no Uhum, começo seja muito ruim para ela, mesmo que no começo ela sinta raiva, ela sinta não sei o quê, ela não vai descontar em mim, ela vai se esforçar, ela vai respirar, ela vai pedir um tempo. Então, essa previsibilidade de que eu sei que eu posso contar com ela, não porque ela é zen, mas porque ela tem como uhum, o esforço de me considerar, e eu sei disso, é totalmente previsível isso. Essa uhum, previsibilidade é o mais importante, né? Então, eu sei que eu posso trazer, eu sei que eu posso colocar, eu sei que ela vai me ouvir, e eu sei que se for possível, ela vai dizer sim. Pra gente aprender a parar de falar não só porque a gente se prendeu em alguma crença, em alguma, né? Então, sim. tem muitas novos estudos da educação consciente que eles questionam bastante essa ideia de a rotina como sendo essencial, né? Eu acho que a rotina ela traz muito um essencial para nós. E aí a gente passa essa segurança Sim. para a criança também, e a criança fica segura com a rotina porque a gente está segura com a rotina. Mas se a gente não tivesse Uhum, rotina, mas fosse completamente segura de conseguir acolher todas as inseguranças da criança, de saber ali, olha, tá precisando de banho agora, olha, tá precisando dormir agora, olha, tá precisando não sei o que agora, a gente não precisaria ter desenhado uma rotina, né? Então, eu acho que à medida sim. que nós vamos passando dessas ferramentas externas para construir habilidades internas e não precisar mais das ferramentas externas. Assim, Uhum, naturalmente vai ser esse o processo de desenvolvimento da relação com os nossos filhos. Mas a gente ainda precisa de rotina, então ela é muito importante. Né? Porque nós não temos essa. uhum, E aí ela tá trazendo esse convite para vocês agora, como sendo, mãe, a rotina não tá sendo mais suficiente para mim. Eu preciso de mais. Então é uhum, como se fosse ela tá te convidando a dar mais um passo. E aí a gente sim. aceita o convite e vamos ver onde a gente consegue chegar, convidando ela para conversar, para desenhar. Olha, filha, nós vamos desenhar aqui então uma ideia. O que você quer mudar? Vamos experimentar uma semana. Não precisa pensar, ai, vou mudar pro resto da vida. Não. Vamos experimentar uma semana de uma forma diferente para ver se você se sente melhor. E sempre que ela disser, né, vocês não deixam nada, a gente normalmente rebate. Claro que deixo. A gente pode dizer, nossa filha, o que você está sentindo que eu não deixo? Porque o mais importante é a Uhum, comunicação do que querer que ela entenda a nossa. E normalmente a gente quer que entenda a nossa. Né? E assim, é fácil para uhum. mim falar porque eu tô aqui falando teoria. Na prática, eu faço a mesma coisa com o Joaquim. A hora que ele me diz isso, ah, você sempre fala que não. E eu falo, como eu falo que não, filho? Eu quase nunca falo que não. Quase sempre falo que sim. E daí fica contra-argumentando. Mas o cérebro deles não tem todo o contexto dos sims, ele tá ouvindo só ensinando, né? Sim. Aham. A gente quer ser ouvido, mas é muito difícil pra gente parar e realmente ouvir o que, que ele tá querendo dizer, né? É interessante que a gente, se a gente conseguir mudar a perspectiva, é claro que não vai ser o tempo todo, mas pelo menos nos momentos que a gente estiver ali conscientemente, conseguir mudar a perspectiva, né? De não me agradar, mas entender a necessidade emocional da criança, a coisa flui, né? É Perfeito. só tentar olhar com os olhinhos dela. Isso, Muito difícil também, mas é possível, né? perfeito. E muito legal. Alci, muito obrigada. Imagina. Que bom que você fez, nossa, corajosa de já começar o quadro e fez essa pergunta que vai ao encontro de quem já está, né, nessa busca por essa educação mais consciente, etc. Então, muita gente consegue ser atendida também. Obrigada, boa sorte, Eu que continue nessa agradeço. caminhada
Obrigada, conto sim. Um beijo para Beijão. você e bom dia para todo Depois mundo. me conta como é que foi o Tchau. desafio aí. Não vai ser Conto mais sim, fácil, mas vai ser mais prazeroso. com certeza. Obrigada. Tchau, obrigada a você. Tchau. Gente, vamos tirar a Cris daqui. Deixa eu ver se eu consegui voltar. Vocês estão me vendo ainda, gente? Eu acho que eu não tirei a Cris, né? Será que eu tirei? Vocês viram que bacana, gente? Que corajosa de colocar essas questões aqui, né? Ainda tá aí. Cris, como é que eu tiro você, né? Eu tô tentando aqui, não tô conseguindo. Deixa eu ver. Aqui tá dizendo que não tem mais. Ó, dá pra convidar outra pessoa para participar. Bom, mais alguém gostaria de participar? Daí eu convido outra pessoa e acho que vai entrar no lugar da Cris. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Participar aqui ao vivo de uma consultoria? As duas ainda estão, né, Jaque? Mas eu não tô conseguindo tirar. Mas aqui tá dizendo que eu posso convidar outra pessoa. Então, se tiver mais alguém, eu convido. E aí, acho que vai entrar no lugar da Cris. Cris, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E muito lindo seu caminho por aí. Quem gostaria, gente, de fazer uma pergunta, de compartilhar aqui seus desafios, para a gente poder ampliar a visão? A Cris já estudava há algum tempo, ela e o marido dela, sobre educação consciente, educação positiva, mas não precisa estudar, pode ser perguntas de qualquer, de qualquer realidade. Ah lá, a Jaque está pedindo para ser chamada. É a Jaque, né? Ribeiro. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui. Chamei? Vê se você recebeu o convite aí. Não, eu não consegui tirar. A Cris ainda tá lá. Duas. Oi, tudo bem? Bom dia, eu acho que ela. Será que ela tem saída live? Daí ela Peraí que eu acho que some? agora eu consegui. Ah, saiu. Consegui! Deu certo, Cris. Pode ficar. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom Sua dia. seguidora fiel sempre por aqui. Não podia perder a oportunidade de perguntar também, né? Então vamos lá. Pergunte. Eu até trouxe companhia para participar junto comigo. Oi! Bom, meu nome é Jaqueline, né? Eu tenho 30 anos e eu sou mãe da Helena de 1 ano e 3 meses. Uhum. E eu sempre, né, enfim, consumo tudo que você produz e informação, e com certeza, se não der para ouvir alguma coisa, você me fala que eu repito, Tá tá? tranquilo, Eu vou, tá vou ouvindo bem. disputar, a Helena vai disputar a atenção minha com você agora. E aí eu queria saber, na verdade, enfim, né, tava compartilhando que desde que eu conheci você e os seus conteúdos, o meu olhar, assim, mudou completamente para a relação com a criança, né? Não só com a minha filha, mas com outras crianças também. E isso ficou bem nítido, inclusive agora no final do ano, nas festas, né? Enfim. Mas a minha questão é mais com a minha filha mesmo. Eu queria saber se dentro da educação consciência, né? Que é o que você. Tem um cabelo na mão? Vou tirar. Aí. Se dentro da educação consciência, que é o que você tem trazido pra gente, existe alguma forma da gente conversar sobre o desmame de uma forma gentil. Por quê? Porque, de um lado, tem pessoas que falam, não, você tem que amamentar ela até 2 anos, onde já se viu, você tem que dar graças a Deus que você amamentou. Mas eu acho que é uma decisão muito pessoal da mãe e da criança, né? Pelo que eu tô percebendo, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero que seja uma coisa. Você quer pegar? Não dá pra pegar agora, meu amor. Ao mesmo tempo, eu não quero que seja uma coisa assim, coloca pimenta no seio pra ela ficar traumatizada. Ou, deixa ela chorando até ela desistir de pedir, sabe? Então, eu queria saber se você tem alguma informação pra me trazer nesse sentido que possa auxiliar nesse processo. Que legal, com certeza. O desmame, gente, nossa, como é um desafio para as mães, né? Na verdade, a amamentação é um desafio em geral. Tanto implementar a amamentação quanto desmamar, né? Tirar a amamentação.
E ela é um Sim. desafio porque ela é realmente muito visceral, é um vínculo que se constrói, né? Não é só algo externo. Então, na amamentação, a gente sabe que o bebê, a criança, está tendo muita coisa além do leite, né? Muita coisa. Tá tendo principalmente a presença da mãe, o olhar da mãe. Tanto que quando a gente não consegue aumentar com o seio, a educação positiva sempre diz: amamente na mamadeira, não tem problema nenhum, mas esteja com a criança, que é o que ela teria se ela estivesse amamentando no peito, né? Então, assim, não deixe todo mundo dar mamadeira, ou então, dá mamadeira lá no berço e vai fazer outra coisa. Não. Por que existe a aumentação do seio? Porque a natureza mostra que o bebezinho precisa desse colo, precisa desse contato, precisa desse olhar, precisa desse exclusividade da mãe durante algum tempo para se desenvolver. Então, a amamentação, ela atende necessidades. O que é o desmame dentro da educação consciência? O desmame da educação consciência é a gente entender quais necessidades que esse mamá está atendendo e como que eu atendo de outro jeito. E ir fazendo esse processo de atender de outro jeito. Então, o que o bebê está pedindo quando ele pede mamar? Ele está pedindo a minha presença, porque eu estou muito desconectada, estou fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo. Quando ele fala mamar, mamar, eu largo tudo e venho para dar mamar para ele. Então provavelmente ele precisa de mim. Não é o seio em si, se ele já tem 1 ano e meio, 1 ano e tanto, etc. E pode ser que você fale assim: se eu não sei me dar de outro jeito. Ok, dê mamar. Não tem certo e errado. É como a gente atende a necessidade da criança e a nossa para conseguir fazer com que o processo de desenvolvimento flua da melhor forma para esse cérebro que está em construção, que precisa ter suas necessidades atendidas e para a gente conseguir dar conta do que a gente também precisa dar conta. Por exemplo, a Aurora, ela foi a que mamou mais tempo, ela mamou até os 3 anos, a minha terceira filha, né? Por que ela mamou mais tempo? Porque eu, hoje, né, conscientemente, decidi que eu não tinha como atender. Pode ser que outras pessoas consigam. Não tinha como atendê-la e atender a Martina e o Joaquim ao mesmo tempo se não fosse pelo mamar. Então, muitas vezes ela falava: mamãe, mamar. Eu dava mamar pra ela e continuava brincando com a Martina de outro jeito, tal. Então eu olhava pra ela um pouquinho, tal. Mas ela tava me sentindo completamente não. Pelo menos e parcialmente conectada com ela ali naquele momento que ela mamava, e ao mesmo tempo eu conseguia dar atenção pra Martina, conseguia, né, atender o Joaquim e assim por diante. Hoje em dia ela não mama mais, mas ela pede mamar. Ela fala: mamãe, mamar. E eu falo pra ela: o que você tá precisando da mamãe? E aí muitas vezes ela para e fala: você não brincou comigo ainda. Então ela já entendeu que se ela falar mamar, eu não vou falar: não, vai brincar com seu pai. Né? Quando ela fala, por exemplo, quando ela fala: mamãe, brinca comigo, eu falo: filha, brinca com a Martina, mamãe tá fazendo outra coisa. Mamãe, faz isso aqui comigo. Eu falo: filha, vai com o Joaquim, mamãe, me dá isso aqui, pede pro papai. Então ela já aprendeu na cabeça dela, quando ela pedia mamar, era só eu que podia dar. E ela me queria, então ela pedia mamar. Hoje, quando ela pede mamar, eu já percebo que ela me quer. E aí eu pergunto pra ela: filha, você tá com sede? O mamar é pra matar, mas ela tem 3 anos, né? Então, mamar é pra matar a sede, mamar é pra matar a fome, mamar é pra ficar com a mamãe, mamar é pra sentir acalento, né? Ficar juntinho. O que você tá querendo? Ela fala: ficar juntinho. Eu falei: então vamos ficar juntinho. Daí a gente fica juntinhos, conversa, brinca, etc. Daqui a pouco ela já foi brincar com a Martina e com o Joaquim de novo. Então ela aprendeu a me pedir. E aos pouquinhos ela vai aprendendo a me pedir de outro jeito. Eu falo, eu já posso começar a dizer pra ela: quando você quiser, mamãe, fale: mamãe, eu quero você. Não precisa pedir mamar. Né? E ela tá aprendendo. Hoje em dia ela já fala mamar e às vezes fala: mamãe, eu quero você. Ontem foi muito engraçado. Eu tô aqui em Cianorte, né, de férias com a minha família toda e tal. E daí ela falou: mamãe, você não brinca. Ela nem pediu mamar. Você chegou e falou: mamãe, você não brincou comigo hoje. E aí eu disse, fiquei olhando pra ela assim, pensando. Aí ela falou: você brincou comigo alguma vez? Por um acaso? Aí eu falei: não, acho que não. Ela fez assim. Então, Olha só. eles vão percebendo, né, e vão pedindo. E aí a gente pode ir explicando, pode ir atendendo e assim vai. Como ele ainda tem 1 ano e 3 meses, a ideia é realmente como você vai construindo essa nova relação com ela sem ser pelo mamar. Porque assim, ela tá mamando agora, não tá? O mamar Ah, é muito fácil, gente. É uma coisa maravilhosa. Então é muito difícil pra gente construir esse novo repertório. Porque, por exemplo, você tá precisando aqui ficar em silêncio, precisa ficar com a gente. Ou você dá telas, ou você dá mamar. E, cara, 1000 vezes mamar. 1000 vezes, né? Então, o mamar é muito fácil. Eu lembro que com o Joaquim, ele ficava grudado em mim 24 horas por dia. Mas, gente, eu queria ele quieto, sabe? Eu queria conversar com as minhas amigas, eu queria ir nos lugares. Então, o que eu falava? Cara, eu vou nos lugares, põe no mamar. Ele ficava grudado, mamando. Então, ele tinha nutrição, ele tinha sede, sendo suprida, ele me tinha, né? Era o melhor que eu podia dar pra ele, era mamar. E aí, ok. Tanto que no desmame do Joaquim eu não tinha tanto conhecimento da educação consciência, foi um pouco mais traumatizante, porque eu realmente decidi que eu ia tirá-lo do mamar e ok, tirei. E é uma decisão da mãe, claro que é, mas é uma decisão que precisa ser olhando para a necessidade do filho.
eu não quero mais mamar, como que eu vou atender, dar mamar? Não vou, como que eu vou atender as necessidades dele sem o mamar, né? E não simplesmente, olha, filha, a partir de agora eu não quero te dar mamar, sinto muito, fique com o seu pai. Muitas pessoas fazem isso, né? Olha, é o papai que vai atender agora, é o papai que vai ficar com você de noite, é o papai não sei o quê, o papai não sei o quê, porque a mamãe não quer dar mamar. E aí, por um lado, eu tô dizendo que não pode o pai atender, não é isso. Mas por um lado, o que que eu estou dizendo para ele? Que eu não sei estar com ele de outro jeito, né? Que eu não consigo estar com ele. Outra coisa é, a mamãe realmente não consegue o tempo todo, a mãe não tem esse repertório, então o papai vai ajudar nesse processo. Tudo tem que ser consciente, né? Com muita ciência mesmo do que a gente está fazendo. Por isso que é uma educação consciência. O que que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente me livrando de um problema para mim, e aí empurro para o bebê a responsabilidade de se virar e aceitar o pai. Ou não, o pai está fazendo parte de um processo que para mim é necessário que ele entre, porque eu ainda não tenho repertório, mas durante o dia eu estou construindo esse repertório para começar a ter mais repertório à noite. E nesse, sabe, mas eu não tenho tempo de esperar porque eu estou tendo angústia da amamentação, então é importante que o pai entre. Sim, mas tudo consciência. Então não tem certo e errado. É como eu olho para a necessidade da criança e dos pais ao mesmo tempo. E como que eu vou atender nessas necessidades de uma forma bem consciente. Ai, vai ser maravilhoso, não vai ter choro então, não vai ter angústia, eu não vou mais me sentir mal. Não, nós estamos lidando com relações humanas, e relações humanas envolvem todas as emoções, né? Então, eu fico muito angustiada de dar mamar, mas eu fico pensando que eu não posso deixar de dar até a gente entender um novo repertório, a gente construir isso de novo com a criança. A gente ainda vai passar por esse processo de angústia, mas conscientemente a gente sabe que a gente está construindo um novo repertório. Ah, quando ela me pedir para mamar, ao invés de dar mamar, eu vou desligar o celular, vou sair de casa e vou com ela pra rua. Na rua eu não penso em nada, mas eu olho pra ela, eu fico com ela. Ok, você vai percebendo que repertórios você tem para atender o que ela tá te pedindo, né? Então, é isso, não é? A gente não incentiva nunca um desmame brusco ou uma amamentação. Nada que é compulsório, né? Nem desmame, nem amamentação. Ai, por que você tá dando... Por que você dá mamar até hoje? Ah, porque tem que ser até os 2 anos. Não faz sentido. Ah, por que você está tirando do mamar? Ah, porque ela já tem tanto tempo. Não faz sentido. Uma vez me perguntaram assim, Alce, mas dizem que a partir de tal idade mamar é só água. Eu falo, que é coisa mais saudável para uma pessoa do que água? Então não tem problema nenhum, mesmo que fosse só água, e não é? Mas mesmo que fosse, não tem problema nenhum continuar dando. Desde que faça sentido para as duas, desde que seja algo que a mãe realmente quer e faz bem para ela. E o bebê também se sente bem. E é uma forma da mãe se conectar, talvez a única que ela consiga, porque talvez, né, nós mulheres fomos criadas para trabalhar fora, etc. E tal. Temos muita dificuldade de nos conectar emocionalmente com as pessoas. A gente está sempre lá no resultado, no checklist, papapá. Então, muitas vezes, uma mãe é a única forma mesmo que a gente tem de se conectar com a criança. E ok, eu aceito isso e aos poucos eu vou tentando construir novos repertórios, né? Então, não tem realmente uma receita, porque, né, você que sabe da sua vida, do seu dia a dia aí, com o seu marido, com ela e na relação de vocês, e o que vocês precisam fazer para isso, mas aceitar que é um processo só seu mesmo, não tem como atender uma expectativa externa ou querer impor algo, né, para ela ou para você mesma. É um processo de muita tomada de consciência mesmo. Nossa, faz todo sentido. Enquanto você falava, eu fui tentando. É lógico que a gente não tem também resposta pronta assim na hora, mas conforme você foi falando, principalmente a parte de será que eu só consigo me doar dessa forma, me veio muito forte assim na minha cabeça, que eu acho que no meu caso, tem um pouco a ver com a expectativa que eu criei com relação a ela, no seguinte sentido. Eu queria que ela me quisesse de outras formas, sabe? Eu queria brincar com ela. Eu queria, assim, que ela interagisse comigo brincando, porque eu tento o máximo possível passar tempo de qualidade com ela. Só que ela me vê, ela só quer mamar. Aí eu vejo que no meu caso, eu acho que eu tenho uma expectativa alta no sentido, filha, me queira de outra forma. Você só me quer pra mamar, eu quero brincar com você, eu quero passear. Às vezes eu levo ela pra passear no colo mesmo e ela começa a mamar, mamar, mamar. Aí eu acho que eu fico frustrada. No meu caso, tem um pouco a ver com isso, com a expectativa que eu criei dela de ter uma troca diferente, que não só essa, entendeu? E aí, às vezes, eu fico achando que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque, né, eu tento não, eu tenho certeza absoluta que eu passo tempo de qualidade com ela, mas aí parece que não tá suficiente, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu esqueço de olhar, agora, pensando no que você falou, que talvez ela tenha também uma necessidade do mamar, não só pela questão de estar próximo, porque eu acho que cada bebê é de um jeito também, não tem isso? Pelo que as outras mães falam, né? Uns são de um jeito, outros são de outro.
E às vezes a necessidade Não? de sucção ainda. Porque, ó, a sucção pode ser uma forma de autorregulação emocional até os 7 anos. Então é bem interessante. O cérebro, muitas vezes, pela sucção, ele vai se sentir bem, mesmo que ele nunca tinha chupado chupeta, mas por 6 anos ele pede, é uma forma de regulação emocional. Então, até os 7 anos, mais ou menos, nada na ciência fala que é que gravar mesmo, né? Então pode ser questão da sucção, pode ser questão da fome, realmente, pode ser questão de fome, realmente, né? E assim vai. Uma coisa que você pode ir tentando fazer é, por exemplo, quando ela pedir mamar, você conversar com ela e falar, filha, vamos brincar. Não, mamar. Então tá, então foi o seguinte, mamãe dá um pouquinho de mamar e daí a gente brinca. Então mamãe dá um pouquinho de mamar e daí a gente vai passear um pouquinho. Então mamãe dá um pouquinho de mamar e daí a gente vai conversar, fazer a musiquinha na mãozinha, nessa posição, sei lá. Você pode ir mostrando pra ela, não negando mamar, mas mostrando pra ela que o prazer que ela sente no mamar, talvez ela consiga sentir outras coisas também. Então a gente diz que dar o mamar e convidar para fazer outra coisa também, né? Então, tipo assim, vamos mamar um pouquinho, agora vamos fazer outra coisa, e vai fazer outra coisa, E aí você vê se aquela coisa também está atendendo, né? Então, será que você não quer água? Não, mamar. Vamos fazer o seguinte, a gente dá um pouquinho de mamar, deixa tomar água. Então vamos tomar uma água primeiro, depois a gente vê se você quer continuar a mamar, e aí vai tentando descobrir o que a criança quer. Porque até ela lembrar de pedir água ao invés de mamar é um processo longo também. Porque a sede sente foi com mamar, né? A fome foi com mamar, e é um processo que ela vai aos pouquinhos substituindo. Você pode dizer, mamar, será que você não quer uma frutinha? Não, mamar, vamos deitar com a frutinha. Não, mamar. Então tá, então vamos mamar um pouquinho e daí a gente come a frutinha. Então não quer dizer, né, que você vai dizer não, mas você vai mostrando pra ela e talvez outras coisas também atendam, né? Bem processo mesmo de você ir percebendo, ela ir percebendo. Porque é isso, muitas vezes a gente acha que é só a questão da presença, porque é o mais difícil para nós. Mas muitas vezes não é, às vezes é questões fisiológicas mesmo. Você está com vontade de sede, fome, de estar com a mamãe, ou até de sucção. E aí, ok, você pode dar um pouquinho e falar, agora vamos fazer outra coisa, agora vamos não sei o quê. A questão é que normalmente quando a criança está mamando, pra gente também é um momento de tipo, ai, tá mamando. Aí, ok, fica ali, porque ela mesma sai sozinha, ela mesma não sei o quê, ela mesma satisfaz e sai. O fato dela se satisfazer rapidinho e sair, não quer dizer que ela tá parando de mamar, mas se ela tá mamando porque você oferece outra coisa, né? Agora vamos fazer outra coisa e ela topa, ela vai percebendo que outras coisas também podem satisfazer, né? Então é tudo tentativa e erro, porque é um serzinho que a gente tá conhecendo agora. Então a gente precisa ir experimentando o que ela tá querendo dizer, o que ela tá querendo demonstrar sobre as necessidades dela, quem é ela, né? O que ela precisa, o que ela deixa de precisar. E nunca vai ter certo e errado. Quando você achar que você encontrou um caminho, pode ser que ela traga outra necessidade. E isso é o relacionamento humano. Né? E achar que a gente vai ter um resultado. Nossa, eu fiz isso e ela parou de mamar em uma semana. Então, peraí, seu objetivo era fazer ela parar de mamar? Ou seu objetivo era entender essa criança e criar uma relação de... uma construção de vínculo, de relação, etc. Né? Se o seu objetivo é parar de mamar, tem milhares de técnicas. Milhares de receitas e técnicas e provavelmente vai funcionar. E aí, essa é a ideia. Ok, meu objetivo é parar de mamar. Não tem, porque eu tô com angústia, porque eu tô com coisa. Ok, não tem problema nenhum. Mas qual é o seu objetivo? Né? E aí você conseguir construindo isso dentro desse respeito a vocês duas, né? E tá tudo bem também, a gente vai lidando com isso. A gente vai trabalhar o máximo para traumatizar o menos possível os nossos filhos. O que é traumatizar? Criar caminhos de sobrevivência que não seria do atendimento total das suas necessidades. Seria de eu construir novos caminhos para sobreviver nesse mundo, né? Que é o que todo ser humano tem. E a gente vai traumatizar, mesmo sem querer. Mas como que eu traumatizo o menos possível? Como que eu consigo, o máximo possível, criar um cérebro muito fortalecido em respeito, necessidades atendidas, alto valor, né, autocuidado, relacionamento com o outro sempre em abundância, né? Nunca em sobrevivência total, lutar ou morrer. Esse mundo é assim, que é o que a grande maioria de nós acredita, né? Eu preciso tirar de alguém para ter, se eu não for na frente vai faltar, que é essa crença de escassez que a gente veio sendo criada, porque eu tinha que abrir mão de mim para conseguir alguma coisa, né? Então, a gente ainda vai traumatizar muitos nossos filhos, porque a gente está criando esses repertórios, mas a busca é por ter cada vez mais consciência para traumatizar cada vez menos e podermos ter uma sociedade cada vez mais saudável e pessoas saudáveis, íntegras, felizes e em todos os sentidos, né? Então, Nossa, muito legal. pode ser que a Muito pessoa legal. está pedindo outras coisas, um convite de construção de relacionamento. Não, faz todo sentido. E por mais que ela esteja com 1 ano e 3, a gente já percebe que ela entende algumas coisas, né? Então, eu acho que isso que você sugeriu, esse caminho de
de repente dar um pouquinho de mamar e falar, agora vamos fazer tal coisa. Eu acho que tem grandes possibilidades, assim, de ter um caminho que combine tanto com a necessidade dela quanto a minha, assim. Que é de ter essa interação maior, né? É, Lógico, como você falou, o mamar aqui é muito, muito fácil. Quando eu tô, por exemplo, cansada e eu quero dormir mais um pouquinho, ela vem, ela acorda de manhã, eu deixo ele na cama no peito, assim, pra eu só existir. Mas não é só isso também, né? Então, nossa, muito legal essas ideias que você compartilhou. tem uma amiga até que ela me falou, mandou áudio na hora. Meu Deus, nossa, eu acabei de lembrar de você. Eu tinha certeza que eu não oferecia mamar por tudo. Porque minhas filhas demoraram muito para desmamar, tanto a primeira, agora a segunda também tá demorando. E você sempre diz, presta atenção que você tá oferecendo mamar, oferecendo ou dando, ou quando você poderia dar outras coisas, né? Dela, não, eu não faço isso, não faço isso. Daí ela me mandou esse áudio. Eu tô aqui, ela acabou de cair ali na sala, eu ouvi um barulho, ela começou a chorar, eu cheguei lá e falei, ai meu Deus, e ela já tem 1 ano e meio. Ah, filhinha, vem aqui, vai, vamos mamar, vamos mamar. Daí na hora ela, meu Deus, não, Poliana, já dei mamar, a Alce tem razão. Porque muitas vezes, é bem que você falou, a gente não percebe quando vê, ai, tô tão cansada, mama, é tão fácil, né? Ai, é tão Sim. fácil para se mamar. Então, pra gente ir percebendo que, e tá tudo bem também se quiser dar mamar, mas a gente não colocar esse peso do desmame, né, como sendo algo, somos nós que ainda não entendemos esse processo, né, ainda não interiorizamos esse processo. Sim. Então, é um convite bem bonito aí. Obrigada por trazer essa questão. Obrigada a você pelas reflexões aí. Obrigada. A risadinha dela. Eu só peço o que eu preciso, mamãe. Essa peca. Dá tchau, tia. Tchau. Obrigada, obrigada mesmo por tudo aí. Obrigada a você. Vamos ver se eu consigo tirar você Aqui agora. eu não consigo sair, né? Ó, remover do vídeo ao vivo. Vou apertar aqui, tá bom? Ah, não, peraí, eu apertei errado. Ah, entendi o que eu fiz de errado. Vai ser aqui, ó. Beleza. Beijão, então. Beijo. Depois, Tchau. obrigada. Tchau. Aê, dessa vez eu consegui direitinho. Ai, gente, que gostoso que vocês entraram para perguntar, que gostoso que a gente pôde conversar. Nós temos mais 8 minutos. O que vocês acharam desse formato, gente? Quem esteve aqui, quem conseguiu assistir? O que vocês acharam desse formato, dessa conversa, dessa consultoria, né? Mini consultoria ao vivo? A Cris, que participou, a Jaque, vocês que conseguiram assistir. O que vocês acharam desse formato? Me falem aqui para a gente poder continuar aí. Adorei. Ai, que bom. É gostoso, né? Ouvir mais do que teoria, ouvir como levar isso para a prática de algum jeito. Ah, só entrou agora. Então, a gente vai fazer esse quadro, Pieroni. É um pai, pelo jeito, né? Ai, que legal. Nós vamos... Maravilhoso. Vou me segurar para não perguntar toda terça e dar oportunidade para outras mães. Cris, mas por favor, se quiser vir. É preciso das corajosas, né? Porque muitas vezes as mães têm dúvidas, estão ali se segurando e não perguntam. Daí quanto mais aí as corajosas aparecerem, mais vai dando coragem para os outros. A gente sabe que a gente vai criando nossa coragem pelo exemplo também, né? Se sentindo normal, vendo as dúvidas dos outros. Então, sempre que quiser, venha. Então, nós vamos fazer toda terça. Estou pensando aí, quem sabe, abrir mais um dia por semana, porque é tão gostoso, né? Poder conversar. Eu acho uma delícia também poder trazer as questões práticas aí, mais do que só teorias. E para o ano que vem, já no começo do ano, gente, aguardem. Nós estamos com coisas muito legais para acontecer por aqui. Muito legais mesmo. Agradeço muito, então, a presença de vocês. Fiquem espertos, quem quiser perguntar, quem quiser estar aqui na próxima terça, ao vivo, às 9 horas, vai ser o nosso quadro Mãe Desperta, que está aí. Seria ótimo mais um dia por semana. Sim, estamos estudando essa possibilidade. Quem sabe quinta aí a gente já abre, mas qualquer coisa eu já aviso vocês, tá bom? Eu adorei. Eu adoro fazer a consultoria individual. Quando as famílias entram, normalmente entra daí a mãe e o pai, ou a mãe e a avó. A gente tem é 1h30 de sessão. Então, a gente escuta toda a história, a gestação, os desafios, as opiniões diferentes, os pensamentos. E aí, normalmente, na consultoria que a gente faz inteira, eu faço muitas perguntas para ouvir as opiniões, para vir
os adultos, nós precisamos colocar para fora também o que a gente pensa, precisamos ser acolhidos assim como as crianças. E aí a gente vai acolhendo, vai trazendo lugar para essas crenças, lugar para esses pensamentos, para essas ideias. A gente vai trazendo tudo com muito cuidado para que a gente possa chegar nessa imagem comum do casal, ou nessa imagem comum dessas pessoas que estão ali, né? Seja mãe, babá, casal e assim por diante. E aí é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, assim, é ajudar essas famílias a irem se alinhando, né? Encontrando essa imagem comum, entendendo de forma mais profunda o que está por trás daquele comportamento da criança, lembrando que todo comportamento tem por trás necessidades, e são necessidades muito profundas. A criança nunca faz algo para nos desafiar, para nos provocar, para mostrar que ele é mais forte que a gente, para... Não. A criança está sempre pedindo algo. Sempre. E nós, adultos, temos nossa responsabilidade de atender essa necessidade. E não é atender a vontade, é a necessidade, né? Então, a gente trazer a ideia dessa... Ser considerado, por exemplo, é uma necessidade. Ter a sua vontade atendida, não. Mas a sua vontade de ser considerada, ser ouvida, ser acolhida, é uma necessidade super importante. Então tá, gente. Que bom que vocês estão aqui. Vamos ver se a gente faz na próxima quinta já mais um. Se não, terça-feira, com certeza. Vai ser dia 2. Dia 2, né? Dia 1, 2, 3. Vai ser dia 3. A gente já estará aqui, tá bom? Nossa, já conversei com a Laura, já paguei seus conselhos. E foi emocionante. Muito obrigada. Nossa, que rápida, Cris! Ai, depois você conta então, tá bom? Como que ela... Apliquei. Como que ela reagiu aí às suas... E olha, gente, isso que aconteceu com a Cris, deixa eu até falar aqui pra vocês que isso é muito importante. Ela já vem de um processo onde a criança se sente ouvida, se sente, né, considerada na maioria das vezes. Ela já vem desse processo de educação consciente desde que a Laura nasceu. Ela está há 6 anos nesse caminho. Por isso que ela conversou com a Laura uma vez e já deu resultado. Quando a gente não está nesse caminho ainda de educação consciente, quando a gente ainda está num processo muito mais de educação tradicional, não vai ser em uma conversa que vocês vão sentir alguma coisa. Por quê? Porque o cérebro da criança não vai se sentir acolhido e vai sentir, opa, quem é essa mãe? O que está acontecendo aqui? O que ela quer com isso? Então, é um processo realmente de construção de novos caminhos, tá? Por que eu acho importante dizer isso? Porque muita gente me fala assim, eu já tentei a disciplina positiva, não deu certo. Eu já tentei a educação consciente, não deu certo. Não existe dar certo. Não existe isso de dar certo, não dar certo. O que é dar certo para você? Dar certo é ter filhos obedientes, então não vá para uma educação consciência. Porque a ciência nos mostra que a obediência é anular a criança. E nós queremos a educação consciência, ela traz a proposta da gente ajudar o cérebro a se desenvolver da melhor forma possível, olhando para o seu autocuidado, autoestima e na relação com o próximo. Se eu aprendo a me respeitar, eu aprendo a respeitar o outro. Se eu sou respeitado, eu aprendo a respeitar o outro. O que nós temos hoje na sociedade? Pessoas lutando para ver quem manda e quem obedece. Porque é isso que nós vimos na infância. Alguém manda e alguém obedece. Alguém ganha e outro perde. E é essa disputa que a gente vê na sociedade o tempo todo, tá? Então, quem estiver entrando agora nesse processo, entrando agora nessa busca de uma educação mais consciente, não desista, tá? Não desista e conte comigo, traga suas questões, assista às lives, entre nos cursos, porque é um caminho sem fim. É um processo de transformação de nós mesmos, da educação e da sociedade. Legal? Então, gente, beijo grande. Essa live não vai ficar salva. Deixa eu pensar aqui, peraí. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar ela, não vou compartilhar aqui no Instagram ainda, mas eu vou conversar em particular tanto com a Jaque quanto com a Cris e vou perguntar se elas topam que a gente deixe aqui visível, público para todo mundo, tá bom? Porque foram questões pessoais dela e um dos valores básicos da educação consciência é o respeito, né? E nós vamos ter total respeito aí pelas suas questões, se elas querem realmente expor isso, assim, ad eterno, né? Se foi só um momento aqui. Ó, a Jaque já disse que pode publicar o dela. Legal. Não sei se a Cris está aí ainda, mas se não, eu converso com a Cris daqui a pouco e daí a gente já vê. Então vai ser sempre assim. A princípio não vai ser exposto para a pessoa poder estar aqui ao vivo e se sentir confortável para dizer o que ela precisa dizer. E depois que acontecer a live, a gente verifica se a pessoa autoriza a publicação ad eterno. Ah lá, fechou. Cris e Jaque já falaram que pode publicar. Então vai ficar salvo, tá bom? Então, beijo grandes.
Beijo grande. Até a próxima. Nossa próxima Mãe Desperta. Ai, gente, adorei esse quadro. Ai, adoro conversar com vocês de frente. De verdade, assim, né? Pessoalmente. Que delícia. Que bom, Cris. Beijo. Obrigada, gente. Até mais.